Está ótimo. Eu quero agradecer, né, em primeiro lugar, a todas e todos que estão aqui, a Ato, né, que possibilitou esse momento aqui de bate-papo. Venho trazer mais assim uma reflexão mesmo a respeito, né, das políticas educacionais aplicadas à inclusão. Eu vou subir aqui o meu PowerPoint, gente. Eu não vou vê-las nem vou vê-los. Eu só fiquei preocupado com uma coisa. Parece que esse Google Meet ele tem um limite de tempo. É, mas tá ótimo. É, tudo bem, até para avisar as pessoas. Então, vou projetar aqui meu PowerPoint, eu não vou vê-los nem vê-las, mas fiquem à vontade de colocar os seus comentários e também fazer algumas intervenções. Vamos lá, né? De apresentação. Bom, todos conseguem ver a apresentação? Sim. Está ótimo, muito obrigado. Sim. Bom, né, a nossa disciplina é a legislação aplicada à inclusão. E antes de nós falarmos qualquer coisa sobre educação, eu gosto sempre de marcar que, quando falamos de educação, seja qual modalidade for, nós estamos falando de um direito. Então, é um direito que é consagrado, né, na legislação e é um direito que foi conquistado aí com muita luta, né? É, a gente vai a aula ela tem um propósito mais de nós fazermos um resgate histórico, né, dessa legislação, um pouco da história, né, da inclusão no Brasil, e para isso nós vamos usar o ciclo de políticas do Stephen Ball e da Bowie, né? Esse ciclo de políticas ele é um método de análise da legislação educacional que leva em consideração o contexto de influência, ou seja, o que influenciou para que essa legislação fosse concebida, porque ela vem de muita luta, são vários grupos que disputam, e quando a gente fala de educação, que eu acredito todas são professoras e professores, a gente fala muito dessa questão de disputa, o direito ele é disputado, as políticas para que elas nasçam, para que elas tenham, para que elas sejam colocadas, sejam efetivadas, né? Primeiro escritas e depois garantir com que elas se cumpram, uma luta tremenda, principalmente, né, é importante falar isso nesse momento que nós estamos vivendo, em que nunca antes, né, na história recente, os direitos foram tão atacados. Antes nós lutávamos para conquistar direitos, agora nós estamos lutando para não perder esses direitos. Então, levando em consideração o contexto das influências, né, na produção dessa legislação, o contexto da produção do texto político e o contexto da prática, como está no nosso dia a dia aqui. Só um minutinho que eu acho que já entrou alguém. Opa. Permitir. Seja bem-vinda, Erenilda. Continuando. Quando a gente fala de legislação educacional no Brasil, a gente sempre vai remeter ao século XIX. Embora nós tenhamos aí algumas iniciativas, né, que visavam, na verdade, a catequização, isso lá no século XVI, século XVII, principalmente, com os jesuítas, para a gente falar de educação, de sistema educativo brasileiro, da forma escolar tal qual conhecemos hoje, nós vamos olhar aí para o século XIX, e o modelo que foi implantado no Brasil aos poucos, com muita truculência, né? E muito tardiamente, com muitos defeitos, com muita luta, né? Foi o modelo francês, e com a educação, né, de educação especial, também não foi diferente. Ela surge ali no século XIX, descolada das políticas educacionais. Na verdade,
era um caráter privado, né? Algumas pessoas, alguns benemerentes, que simplesmente pelo fato de se compadecer da pessoa com deficiência, começou a esboçar, né, uma educação especial no Brasil. A Mantoan, que é o que eu uso como referencial teórico, ela estabelece 3 períodos, que são de 1854 a 1956, que é marcado por iniciativas de caráter privado. Opa, deixa eu liberar aqui. Iniciativas de caráter privado. De 1957 a 1993, que é definido por ações oficiais de âmbito nacional, e de 1993 até hoje, que os movimentos em favor da inclusão escolar eles tomam força neste período. A história da educação no Brasil, como a própria Mantoan diz, foi se estruturando seguindo quase sempre modelos que primam pelo assistencialismo, pela visão segregativa e por segmentação das deficiências, um fato que contribui ainda mais para que a formação escolar e a vida social das crianças e jovens com deficiência aconteçam em um mundo à parte. Então, hoje é muito comum a gente, na escola, em alguns momentos, a gente ouve o desabafo dos professores, das professoras, que, olha, mas não tem como a gente receber esse aluno especial aqui, né? Ah, mas a gente não tem formação para isso, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Mas o que tem dentro da educação especial agregada à educação regular é justamente ainda essa ideia, essa visão que precisa ser superada. Opa! Só um momentinho, gente. Deixa eu liberar aqui as pessoas. Ver tudo, permitir. Vamos embora. Uma intervenção do poder público na educação especial, voltada para a pessoa com necessidades especiais, só aconteceu, de fato, em 1957, com as campanhas voltadas para atender especificamente algumas deficiências, como, por exemplo, a campanha para a educação do surdo brasileiro, seguida da instalação no Instituto Nacional da Educação de Surdos. Ou seja, começa ali na década de 50, o que era muito comum, que eram as campanhas, né? Quando a gente estuda, por exemplo, a educação de jovens e adultos, a gente vê também que ela foi muito marcada por essas campanhas de erradicação do analfabetismo, e com a educação especial também seguiu por esse caminho. E sempre, quando a gente olha historicamente, vocês vão ter acesso ao material completo, à apostila completa, e lá eu coloquei, né, observando que sempre o Estado ele tenta se eximir da responsabilidade de garantir a educação para todos. Então, a gente vê isso na educação especial, lá atrás, na educação para adultos, para erradicar o analfabetismo. Então, a gente tem uma luta ali da sociedade, pressionando o poder público para que esse direito seja reconhecido e garantido. E ainda assim, nós temos um grave problema no Brasil, principalmente se tratando de legislação voltado para a área social, que os direitos sociais, quando eles são consagrados na legislação, ainda nós levamos aí um bom tempo para que esse direito seja efetivado. Então, há uma grande diferença de tempo entre o proclamado e o vivido. Tanto que nós vamos analisar aqui algumas legislações, né, hoje, e vai passar pela cabeça de vocês como passou pela minha. Poxa, mas na minha escola não é assim, isso ainda não está acontecendo. De 1961 a 1971, nós temos aí 2 marcos legais importantes que começaram também a esboçar, né, o atendimento à pessoa com necessidades especiais. Aqui nós temos a LDB, a Lei 4024/61, que prevê atendimento aos excepcionais e preconiza em seu artigo 88 que a educação especial deveria se dar na medida do possível dentro do sistema geral de educação. Então, aqui a gente começa a ver um movimento, né, para que essa educação acontecesse integrada com a educação dita regular, né? Só um minuto, deixa eu voltar aqui para o meu slide.
para a educação regular ou sistema geral de educação. E aí, uma vez eu estava num grupo de estudo na Unifesp e eu fui até corrigido por uma professora, porque uma vez a gente costuma diferenciar muito educação regular, educação de jovens e adultos e educação especial. Porém, a partir do momento que esse direito à educação ele foi consagrado lá na Constituição de 88 para todos, toda educação é regular. Então, a gente usa educação especial, que é para marcar, porém, a gente não pode perder de vista que toda educação ela é regular, uma vez que ela é um direito constitucional garantido. Então, fui corrigido nisso. Então, hoje eu procuro deixar muito claro, né? Embora marquemos aí que é a educação especial, que tem as suas especificidades, nós também não podemos esquecer que, partindo do princípio de direito, ela é uma educação regular. Então, aqui, na medida do possível, abriu uma grande margem, né, para continuar a segregação do aluno com necessidades especiais. O artigo 89 diz o seguinte, que toda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos estaduais de educação e relativa à educação de excepcionais receberá dos poderes públicos tratamento especial mediante bolsas de estudo, empréstimos e subvenções. Historicamente, na educação também, o que nós vemos são os entes privados, né? A iniciativa privada tentando se imiscuir, tentando entrar na educação e também oferir ali algum lucro, né? E a nossa luta, enquanto educadores, é justamente contra essa mercadologização da educação. Não sei nem se existe a palavra, mas me permitam um neologismo aqui, que é transformar a educação em uma mercadoria. A nossa resistência vai ser sempre contra isso. A educação não é uma mercadoria. A educação é um direito social, é um direito que está consagrado aí na nossa legislação. Então, o que acontece? A partir do momento que a educação ela se torna uma mercadoria, a gente só vai dar acesso às pessoas que tiverem dinheiro para bancar essa educação. Daí a gente vem lutando na Prefeitura de São Paulo contra a política de vouchers aí, que vira e mexe, ela volta à baila, né? Olha, eu vou te dar um voucher aqui, você escolhe a escola que você quiser. Então, esse ponto aqui é muito importante. Eu fui para essa legislação, eu achei bacana destacar para a gente entender que essa tentativa de transformar a educação numa mercadoria e essa tentativa da iniciativa privada de cuidar da educação, ela não é nova. E aqui o Mazzotta, que é o outro referencial teórico que eu estou usando, ele diz que aqui é a mesma velha questão da destinação das verbas públicas para a educação, comum ou especial, agravada pela indefinição da natureza do atendimento educacional. Ou seja, havia uma indefinição onde esse aluno vai ser atendido, né? Ele vai ser atendido na esfera pública, na esfera privada, ele vai estar dentro do Sistema Geral de Educação, e no fim das contas, essa indecisão, ela se arrastou, né? E nós sabemos aí o que aconteceu em 64, houve o golpe militar, que trouxe aí consequências, né, no mínimo funestas para a educação, de maneira geral, e com a educação do aluno com necessidades especiais também não seria diferente. Então, nós temos aí o proclamado, mas nós temos um hiato permanecendo a iniciativa privada, né? Alguns grupos ali que cuidavam, né? Por exemplo, dos cegos, né? Ou dos surdos, e não tinha uma visão global aí de educação especial. Nós chegamos, então, em 71, com a Lei 5692/71, que é uma nova LDB. Essa LDB, ela fez algumas alterações profundas na educação que nós chamamos de regular, como, por exemplo, o ensino médio, ele se tornou completamente técnico. Nós temos aí também uma abordagem completamente tecnicista, né, da educação. Temos na educação de jovens e adultos o ensino supletivo, com o Mobral de um lado, que era um braço ideológico, né, para não permitir aí que a alfabetização, né, nos moldes aí de Paulo Freire
prosperasse no Brasil, e nós temos também o ensino médio, que virou todo técnico, e as universidades também foram muito afetadas por isso, porque houve uma retração de alunos nesse período, porque não havia o ensino, nesse período não havia o ensino propedêutico, né, preparatório para essas universidades, o que levou a classe média, né, a refutar aí com muita força. E lá no artigo 9º, os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula, olha só, que aqui eles já colocam, inclusive, o aluno que tem dificuldade, né, por algum motivo, e foi reprovado. E os superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as normas fixadas pelos competentes conselhos de educação. Mais uma vez, esse tratamento especial ele ficou em aberto. Então, houve discussão também na época, não se sabia se atender no ensino, na escola normal, né, que havia na época, no sistema geral de educação, ou em escolas especiais, e aí deixou para os conselhos de educação, e aí foram discutindo até que chegaram à conclusão de que esses alunos eles deveriam ser também inseridos no sistema geral, o que também não aconteceu. É só a gente olhar aí quem está chegando aos 50 anos, como eu, ou quem é jovem há mais tempo, vai saber do que eu estou falando. Eu, na minha infância todinha, eu não compartilhei aula com nenhum aluno especial, para parecer que eles não existiam. Era bem dessa maneira, né? E quem tem mais ou menos a minha idade, um pouquinho mais aí, vai saber exatamente disso. Era proclamado, mas não era efetivado. De 72 a 85, o que acontece? Nós temos legislações esparsas que giram todas em torno da LDB de 71, e principalmente portarias e deliberações do Conselho Nacional de Educação. E todas essas ações eram capitaneadas pelo CENESP, que era o Centro Nacional de Educação Especial, que visava regulamentar o atendimento educacional dos alunos excepcionais, né, com todas as aspas. E nós vemos se aí aquela sempre assim, a educação regular, né, aquela que é o carro-chefe, se ela já estava capenga nesse período, imagine, por exemplo, a educação especial. Então, não havia ainda atenção, então havia uma série de deliberações que giravam em torno desse artigo 9º da LDB de 71. Um avanço que nós tivemos, assim, efetivo na garantia do direito, né, à educação, aos portadores de deficiência, no caso aqui, foi a Constituição de 88. Lembrando que aí já estamos em contexto de redemocratização, então as forças sociais que já vinham, que foram caladas ali durante os 21 anos de ditadura militar, elas encontram um momento oportuno para fazer pressão na Assembleia Nacional Constituinte. E aí nós temos o artigo 208, que garante o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, o que acontece? Nunca há, assim, por parte do Estado brasileiro, uma efetiva responsabilidade, né, de assumir essa responsabilidade pela educação. Então, tem sempre, olha, preferencialmente, vamos ver, é sempre lacunosa. Todas e todos estão me ouvindo, que eu estou vendo aqui só o meu PowerPoint. Sim. Sim, está rolando, Fábio. Muito obrigado. Tá ótimo, obrigado. Espero que estiver indo muito rápido também, vocês, por favor, me avisem, né? Vocês já sabem como a gente é. E aí nós temos, né, depois, a LDB, a Lei 9394/96, no artigo 58, que aí começa a se delinear, de fato, uma educação especial, né, que entende-se por educação especial, para os efeitos dessa lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente, de novo, na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. E aí a Mantoan, ela pincela, né, que, sem dúvida, avançamos muito em relação ao texto, né, da Lei 4.024/61. Porém, parece que
não há mais dúvidas de que a educação dos excepcionais pode enquadrar-se no sistema geral de educação, mas continuamos ainda atrelados à subjetividade de interpretações quando topamos com o termo preferencialmente da definição citada. Neste período, entre a Constituição de 88 e a LDB de 96, havia também muitos movimentos internacionais, que nós vamos falar um pouco mais adiante, que o Brasil ele não simplesmente aceitou tudo isso de boa. Como eu falei no início, o contexto de influência eram o Banco Mundial, Unesco, pressionando, né, os países em desenvolvimento, como era o nosso caso, né, hoje eu já nem sei se a gente está tão assim em desenvolvimento, mas enfim, em troca de empréstimos, apresentar alguns indicadores e fazer alteração nas suas legislações no que dizia respeito à educação. A LDB também ela diz o seguinte, né, que haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. E lendo esse inciso, eu não pude me furtar de pensar que lá na escola em que eu trabalho, né, nós temos alguns alunos especiais que precisam de acompanhamento, de apoio especializado na escola, e a gente precisa provar de tudo que é forma. Quem é da Prefeitura de São Paulo sabe exatamente do que eu estou falando. E o atendimento educacional será feito em classes, escolas, serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular. Então, às vezes, também eu percebo que no nosso dia a dia, nas nossas escolas, falta um pouco dessa sensibilidade, porque tudo isso, né, a gente está falando num contexto de racionalização dos recursos para a escola pública. Então, eles acham que eles já estão gastando demais, que estão dando muito dinheiro, e agora mesmo estava lendo num dos jornais na internet que vamos ter um novo contingenciamento aí nas universidades federais, né? Eles não falam corte, contingenciamento. Então, sempre se acha que está gastando demais com a educação, né? Então, assim, a gente vê que o que dá tônica é a racionalização. Então, vou gastar o mínimo que eu puder. E aqui, né, a oferta da educação especial dever constitucional do Estado tem início na faixa etária de 0 a 6 anos durante a educação infantil. Como eu estava falando, neste período, estava havendo essa pressão internacional. E nós tivemos lá a Conferência Mundial de Educação para Todos em Jungtian, na Tailândia, em 1990. E é importante depois ler o documento por completo, eu coloquei nas referências, mas eu vou me ater aqui só às partes mais importantes. Então, quando fala de educação para todos aqui, o que eles compreendiam, né? Aqui, capitaneado sempre pela Unesco, pelo Banco Mundial, e visando preparar, né, melhor a mão de obra aqui nos países em desenvolvimento. Então, dentro, né, dessa conferência, eles decidem algumas coisas também no que diz respeito à educação das pessoas portadoras de deficiência, o nosso aluno especial. As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de deficiência requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo. Então, aqui já temos esse estamento, né? essa pressão, né? De certa forma, dentro da Conferência Mundial de Educação para Todos. Logo em seguida, nós temos a Declaração de Salamanca, né? Então, essas conferências elas foram se sucedendo e os países, principalmente em desenvolvimento, como era o caso do Brasil, foram signatários e foram tentando se adequar para cumprir. Isso tudo a gente sabe que, com vistas a ter empréstimos, acesso a recursos do FMI para a educação e para outras necessidades de determinado país. E aqui ele diz o seguinte, na Declaração de Salamanca:
nós, os delegados da Conferência Mundial de Educação Especial, representando 88 governos e 25 organizações internacionais em assembleia aqui em Salamanca, Espanha, entre 7 e 10 de junho de 94, reafirmamos nosso compromisso com a educação para todos, reconhecendo a necessidade e urgência do providenciamento de educação para as crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino e reendossamos a estrutura de ação em educação especial, em que, pelo espírito de cujas provisões e recomendações, o governo e organizações sejam guiados. Então, aqui a gente vê, né, mais uma vez, né, eles reafirmando a necessidade dos países signatários de garantir a educação para todos. E esses dias eu estava refletindo, conversando com alguns colegas, e, por exemplo, na EJA, eu atuei na educação de jovens e adultos aí por quase 10 anos, e eu tive uma aluna especial, né, na educação de jovens e adultos. Então, a gente vê que temos aí 26, 28 anos depois, e nós estamos patinando ainda na garantia dessa educação para todos. E aqui eles continuam, né? O direito de cada criança à educação é proclamado na Declaração Universal dos Direitos Humanos e foi fortemente reconfirmado pela Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, ou seja, uma conferência ratificava a outra e acrescentava: qualquer pessoa portadora de deficiência tem o direito de expressar seus desejos com relação à sua educação, tanto quanto estes possam ser realizados. Pais possuem o direito inerente de serem consultados sobre a forma de educação mais apropriadas às necessidades, circunstâncias e aspirações de suas crianças. Então, isso é muito bonito, né? Porém, nós vemos hoje ainda pais que precisam precisam ir ao Ministério Público para garantir um acompanhante para os seus filhos na escola regular. E aqui é bem interessante a Declaração de Salamanca, porque ela é bem mais completa do que as outras, e ela dá um norte melhor para que a legislação seja feita, ela não seja lacunosa, ela seja mais efetiva no que o governo assume, no que o Estado assume de responsabilidade sobre a educação. Ela não tem lacunas, né? Ou melhor, tem menos lacunas. O princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças devem aprender juntas sempre que possível, independente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos, através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parceria com as comunidades. Na verdade, deveria existir uma continuidade de serviços e apoio proporcional contínuo de necessidades especiais encontradas dentro da escola. Então, para isso, é necessário, né, num primeiro momento, o desenho universal, né, para que as escolas consigam receber os alunos com necessidades especiais. E não é o que a gente vê. Muitas escolas que eu trabalhei, principalmente do Estado, né, escolas antigas que não tinham rampa, então eram cheias de barreiras, e são até hoje, a gente encontra bastante ainda, para os nossos alunos especiais. E ela não descarta, né, a eventual necessidade de escola ou classes especiais. Então, assim, não quer dizer que esse aluno não possa ser atendido em classes especiais. Sim, né, se realmente a necessidade for muito grande. Então, assim, isso, porém, precisa ser em caráter de exceção e não de regra geral. Então, aqui eu grifei: o encaminhamento de crianças a escolas especiais ou a classes especiais ou a sessões especiais dentro da escola em caráter permanente deverão constituir exceções, a ser recomendados somente naqueles casos infrequentes onde fique claramente demonstrado que a educação na classe regular seja incapaz de atender às necessidades educacionais ou sociais da criança, ou quando sejam requisitados em nome do bem-estar da criança ou de outras crianças. Então, quando a gente olha no Brasil, né, essa Declaração de Salamanca, na qual o Brasil é signatário, que se comprometeu a seguir, o que nós vemos é que não há um esforço, por exemplo, em
separar, né? Claro que a gente quer que essas crianças estejam juntas, mas tem casos infrequentes, mas tem casos que a criança não tem condição de estar na escola regular. E aí ela precisaria desse atendimento. E onde tem um atendimento desse? Né? A gente tem algumas iniciativas também, como, por exemplo, a PAI, né? Mas quem deveria garantir isso é o Estado brasileiro. E aí o documento ele segue com orientações sobre a legislação específica que garanta a desmarginalização desses contingentes, o financiamento da educação especial, a qualificação para os professores que atuam nela, né? E aí uma questão que a gente sempre discute, né? Poxa, mas eu não tenho uma pós-graduação para atuar na educação especial. Poxa, mas eu não sei atuar na educação especial. A Mantoan, ela frisa que, na verdade, assim, quando a gente olha para não descartando, né, essa necessidade que nós temos de uma formação mais efetiva para que a gente consiga atender melhor esse aluno com necessidades especiais. Mas hoje nós temos dificuldade praticamente com muitos alunos, né? Então, eu me lembro, quando era coordenador numa escola do Estado, em que nós fizemos uma sondagem, né, de hipótese de escrita dos alunos do 6º ano. E foi interessante que os alunos especiais já eram pelo menos alfabéticos. E os alunos que tinham que não tinham ainda nenhum, não é bem nenhum, né? Que não eram alfabéticos ainda, né? Que não sabiam escrever, eram os alunos que nós considerávamos normais, com todas as aspas aí possível, né? Então, como a Mantoan disse, né? Os professores têm evidenciado dificuldades para trabalhar com os alunos em geral, não apenas com aqueles com deficiência, dadas as precárias condições de trabalho e de formação docente. A pesquisadora constatou que as professoras necessitam de mais conhecimentos do que já possuem para desenvolver uma prática de ensino que considere as diferenças em sala de aula, e não uma capacitação especializada nas deficiências, como propõe a lei e as políticas educacionais brasileiras. Então, hoje, por exemplo, nós temos problema de violência, né? Estou aqui dando uma olhadinha, gente, para ver se não deu horário ainda de cair. A gente tem, portanto, nós estamos com um problema de violência. Nós temos aí quase 700 mil mortes pela Covid. Se nós levarmos em consideração que cada uma dessas pessoas tivesse somente 4 pessoas na família, né? Nós temos aí quase, no mínimo, muito por baixo, uma conta assim bem básica mesmo, no mínimo uns 3 milhões de pessoas, aí, 2 milhões e 800 mil pessoas em luto, e nós voltamos para a escola sem nenhum tipo de apoio. Então, o que acontece? Nós temos aí essa violência, né, que esses jovens, essas crianças estavam sofrendo em casa, e agora isso tudo está explodindo na escola. E o Estado, né, as redes, fingem que simplesmente nada está acontecendo, e a gente precisa fazer isso, né? Temos lá uma semana de acolhimento e vamos que vamos, né? Então, assim, nós temos vários problemas, né, dentro da educação, e o aluno, né, com necessidades especiais, ele é só mais uma dificuldade que a gente tem. Então, a gente precisa ampliar o nosso olhar para isso e começar a cobrar, né, principalmente nos nossos momentos aí de formação continuada, nas GEIFs, nas ATPCs, HTPCs, que haja uma formação que uma formação continuada, né, uma vez que a nossa formação inicial já tem algum tempo, que nos dê suporte para a gente lidar, né, com esses problemas, com essas dificuldades que se colocam aí no nosso dia a dia. E a Declaração de Salamanca ela é mais completa, como eu falei, porque ela também define, né, o papel das universidades na formação de professores e estimula a pesquisa, né, como ela diz, que as universidades elas possuem um papel majoritário no sentido de aconselhamento no processo de desenvolvimento da educação especial, especialmente no que diz respeito à pesquisa, avaliação, preparação de formadores de professores e desenvolvimento de programas e materiais de treinamento. Redes de trabalho entre universidades e instituições de aprendizagem superior em países desenvolvidos e em desenvolvimento deveriam ser promovidas. Perdão.
A ligação entre pesquisa e treinamento, nesse sentido, é de grande significado. Também é muito importante o envolvimento ativo de pessoas portadoras de deficiência em pesquisa e em treinamento para que se assegure que suas perspectivas sejam completamente levadas em consideração. Então, a universidade ela tem esse papel, né, de fomentar a pesquisa, de formar os formadores, e para isso, uma coisa que a gente sempre converso com os meus colegas, né, que a universidade ela não pode estar longe do chão da escola, né? A universidade ela não pode... Vou passar um momento aqui. Sua chamada termina em 10 minutos. Alex, já vai preparando aí, por favor. Então, a universidade ela não pode se descolar da realidade. Uma grande crítica que nós sempre fazemos é a pesquisa está distante demais dos professores. Então, assim, a pesquisa ela tem que dialogar, ela tem que nascer da prática, né? A teoria e a prática, ela precisa caminhar juntas. Isso é algo que a gente ouve aí desde a nossa graduação e que agora mais do que nunca, né? Com tantos desafios que nós temos, a gente precisa caminhar, fazer as duas caminhar juntas, né? Ou com um mínimo de gap entre elas. Em 2001, né, já influenciado por todo esse contexto internacional, surge o Plano Nacional de Educação. O último ato, se eu não me engano, do presidente Fernando Henrique Cardoso, e ele né, sanciona, e o Plano Nacional de Educação ele parte do princípio, né, do artigo 208 da Constituição, e para integrar os portadores de deficiência na rede regular de ensino, né? Será no ensino médio implementado através de qualificação dos professores, da adaptação das escolas às condições físicas, mobiliários, equipamentos e materiais pedagógicos. Quando necessário atendimento especializado, serão observadas diretrizes específicas contidas no capítulo sobre educação especial. Então, aqui, em 2001, estamos falando lá dos anos 80, anos 90, aquela batalha toda, os organismos internacionais pressionando, a sociedade civil também pressionando, e em 2001, o Plano Nacional de Educação, ele contempla, né, essa adaptação, né, a qualificação dos professores. Então, assim, a lei, ela vai ali devagarinho, e até que ela seja efetivada, nós temos aí uma boa caminhada pela frente. E aqui o Estado brasileiro, né, ele começa a trazer para si, né, a responsabilidade. Tem hora que ele é lacunoso, tem hora que ele tenta se evadir, mas pelas pressões ele traz o papel para si. A União tem um papel essencial e insubstituível no planejamento e direcionamento de expansão do atendimento, uma vez que as desigualdades regionais na oferta educacional atestam uma enorme disparidade nas possibilidades de acesso à escola por parte dessa população especial. O apoio da União é mais urgente, será mais necessário onde se verificam os maiores déficits de atendimento. Então, eu fico, às vezes, né, comparando. Isso aqui em São Paulo, a gente sofre tanto em certas coisas, o estado mais rico da federação. Eu fico imaginando, por exemplo, algum estado mais pobre, algum município mais pobre, qual é a dificuldade, e é essencial realmente o papel da União, né, o papel do Estado brasileiro para garantir, né, que a escola tenha acessibilidade, que não só a escola, os prédios públicos, enfim, para garantir o acesso a essa pessoa com necessidades especiais, né, do qual a escola é mais um lugar onde ela tem, muitas vezes, o seu acesso obstado, o seu acesso dificultado. E em 2004, nós temos o Decreto Presidencial 5296, que é o Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana, que aí ele amplia, né, para olhar para o máximo de situações possíveis, né, para garantir a acessibilidade, né, a essa pessoa com necessidades especiais.
E ele diz o seguinte, que ele tem como objetivo estimular e apoiar os governos municipais e estaduais a desenvolver ações que garantam a acessibilidade para pessoas com restrição de mobilidade aos sistemas de transporte, equipamentos urbanos e à circulação em áreas públicas. Trata-se de incluir no processo de construção das cidades uma nova visão que considere o acesso universal ao espaço público. Né? Embora, né, não se negue que tivemos muitos avanços desde então, a gente também tem muito problema. A gente olha, por exemplo, algumas calçadas. A calçada aqui da minha rua, né, uma área praticamente central aqui de Itaquá, mas sem postes no meio da calçada. Uma pessoa, além de haver os postes, a calçada é muito inclinada, né? As pessoas de idade andam na rua, né? O que é muito perigoso. As pessoas com deficiência, então, elas olham para uma situação dessa, elas têm ali a sua movimentação, a sua apropriação ali do espaço público cerceada. Deixa eu só interromper aqui um minuto, gente. Então, vamos lá. Sim. Gero, sim. Tá ótimo. Pessoal, perdoe aí. A gente... As tecnologias, eles querem fazer a gente pagar. Né? Deixa eu gerar um outro aqui. Vamos lá, meu filho, colabora comigo. O nome disso é capitalismo. Deixa eu dar uma lida aqui antes nos comentários, aproveitar isso aqui. Isso, consegui. Acabei de mandar aqui nos comentários. Não pode migrar? Isso, já podem ir indo para lá, gente. Enquanto eu vou lendo aqui os comentários. Paulo Guedes é um defensor dessa política de vouchers. Isso mesmo, Alessandro. A Márcia. Em 1976, eu tive uma professora com deficiência nos olhos. Escola em Mariana, Minas Gerais, sob os cuidados de religiosas católicas. Ela é responsável por minha carreira na educação. Ah, isso é lindo demais. E aí o Alessandro falando que é o capitalismo. Deixa eu ir aprovando aqui as pessoas. Vamos lá. Isso aí é o capitalismo. Pessoal, se alguém tiver alguma observação, quiser fazer um comentário, tá? Como eu estou olhando aqui para o slide, né? Vocês fiquem à vontade, tá? É importante aí a gente, que eu estou falando aqui de uma realidade que muitas vezes é nossa aqui, né? Da Secretaria de Educação do Estado,
e da Prefeitura de São Paulo, e muitas vezes você vive uma outra realidade aí, é interessante a gente saber, né? Como a colega que colocou, né, que foi formada por uma professora cega, né? Vamos lá. Então, aqui nós temos, né, esse decreto presidencial, que ele assim, é extremamente importante, porque o Estado ele precisa fazer isso mesmo, conforme a Declaração de Salamanca colocou, né? O Estado que precisa, a União precisa estimular, o Estado precisa estimular, precisa garantir. Depois, em 2009, mais pessoas aqui. Queria saber, deixa eu dar uma paradinha aqui, olhar o comentário. Sobre a lei que permite um número reduzido de alunos quando tem um aluno com laudo. Olha, Antônia, isso é importante, viu? Eu vou dar uma olhada depois e eu vou disponibilizar no link para vocês, tá? Porque realmente existe alguma deliberação, mas isso, assim, a prefeitura, por exemplo, de São Paulo, eles fazem questão de colocar uma série de entraves, tá? Mas você tem meu compromisso, Antônio, eu vou levantar e eu vou colocar no site. Suzane Poá falta muito cuidador também, né? É bem complicado, né? Eles não fazem questão de garantir a lei, e é engraçado, porque por isso que eu fiz questão de frisar logo no início, sabe, Antônia, que isso é um direito. Costuma-se olhar muito ainda para a pessoa com deficiência, para o aluno da educação de jovens e adultos, por exemplo, como se a escola, como se o Estado estivesse fazendo um favor para eles. A gente vê muito disso. O aluno repetiu, ele repetiu, problema dele, repetiu porque era vagabundo, repetiu por isso, por aquilo. E a gente sabe que tem muitas realidades, a gente não pode simplesmente generalizar. E se nós, né, que somos educadores, se nós não encamparmos essa luta, né, de que é um direito, precisa primeiro estar na gente, não é um direito que o aluno tem, é um direito que a mãe tem, é um direito que o pai tem, né? Como, por exemplo, foi esses dias aqui, na escolinha, né, para a escola pública aqui de Itaquá, né, municipal, e eu cheguei lá e não tinha vaga para o meu filho. Eu falei, mas como assim não tem vaga? Isso não existe. Isso não existe. Né? Como o Alessandro falou, na minha escola, algumas mães conseguiram com o professor assistente via MP, judicializando. E é isso, gente. Infelizmente, tem alguns momentos que a gente precisa realmente virar para o pai e falar, olha, aqui nós já fizemos tudo que era necessário, né? Agora tem que judicializar, tem que buscar um Ministério Público mesmo e provocar esse direito, né? Que, na verdade, deveria ser um direito tutelado, indisponível, então ele não precisaria ser a pessoa provocar, né, para ela ter esse direito. Então, é um absurdo chegar na escola e não ter vaga. Não tem vaga, tá, e aí? Não, o senhor espera. Não, como assim espera? Né? Eu entendi que ali é um funcionário, né? Tanto que eu não discuti, falei com ele, falei, olha, eu sei que não tem a ver com você, que você está fazendo o seu trabalho, porém, não existe não ter vaga, tem que ter, né? O prefeito tem que se virar, a Secretaria da Educação tem que se virar. A Patrícia Barbosa disse assim, hoje ainda vemos bastante a questão do laudamento para que o aluno permaneça na escola com seus direitos ativos. Caso contrário, o sistema escolar o exclui, né? Então, temos isso ainda, né? Tem alunos, por exemplo, não sei se acontece com as colegas, acredito que deve acontecer também, que é visível, né, que ele tem uma necessidade especial, mas os pais, por puro preconceito, né, eles não levam essa criança para que ela seja acompanhada, porque se ela for acompanhada, né, eu entendo a questão do laudo, né, mas, assim, às vezes, para que elas tenham o acompanhamento necessário, para que essa mãe, para que esse pai consiga até judicializar, para que ela tenha um cuidador ou uma cuidadora, é necessário que esse pai, que essa mãe, procure mesmo uma ajuda especializada.
E a gente vê, a gente falou, olha, a gente está no nosso limite aqui, a gente não consegue ajudar, olha, ele precisa de ajuda, né? E às vezes não é nem a questão para a gente do laudamento, sabe, Patrícia? Às vezes é a questão simplesmente do quê? Da gente ter mais ajuda, né? De um grupo multidisciplinar. Mas é bem complicada essa questão, né? Falou em legislação, falou em direitos, o Estado ele sempre vai espernear, gente, né? E principalmente, como eu falei no início, no momento em que nós estamos lutando para não perder direitos, estamos perdendo direitos assim, a olhos vistos. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Já estamos seguindo para o fim, tá, gente? Então, em 2009, né, ainda o decreto 6949, ele complementa, né? Então, nós temos aí, durante os anos 2000, muitos decretos, né, muita iniciativa, né, do governo federal em prever legalmente, né, em dar mais detalhes, em dizer como vai ser feito. Há um esforço maior, pelo menos no campo da legislação. E aí nós temos sempre esse problema na legislação brasileira, que é o que eu posso falar, que é o que eu estudo, que é o quê? Tem o proclamado e tem o vivido, tem o que se concretiza, e entre um e outro há um espaço enorme, é luta. Então, os princípios, né, desse decreto: o respeito pela dignidade inerente, autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas, a não discriminação, a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade, o respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade, a igualdade de oportunidades, a acessibilidade, a igualdade entre o homem e a mulher, o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade. Então, aqui a gente vê que amplia um pouco mais. E nós, como eu falei e reafirmo, estamos vivendo um momento muito terrível, assim, que a gente, olha, a gente conseguiu avançar por um tempo, pelo menos legalmente, na questão da civilidade, e de um tempo para cá a gente vê a incivilidade, a gente beira a barbárie, algumas situações como nós vimos essa semana, uma pessoa ser jogada dentro de um camburão da polícia, jogar gás lá dentro, fazer praticamente uma câmara de gás. Então, é momento de nós conhecermos essa legislação e nós reafirmarmos como direito, né? O direito à dignidade, nós temos uma dignidade inerente. Desculpa te atrapalhar. Imagine. Tem um pessoal lá no grupo do WhatsApp pedindo o link da aula, que eu acho que eles não conseguiram pegar. Só um momento aqui, Patrícia. Deixa eu entrar aqui no WhatsApp. Opa. Obrigado, Patrícia. Prontinho. Seja bem-vinda, Maria Antônia. Então, vamos lá. Então, o que eu estou falando, a gente vive um momento de barbárie, né? Praticamente, assim, é um momento muito esquisito da nossa história recente. Eu aí, com meus quase 50 anos, não me lembro de ter visto um retrocesso tão grande, assim, de nós como sociedade. Então, de garantir o respeito. Então, ouvir pessoas falando que tal coisa é coitadismo, isso, aquilo é coitadismo, não é. São direitos sociais, né, que foram adquiridos com muita luta e com muito sangue. Então, a gente tem os direitos, né, deixa
Deixa eu fechar aqui esse WhatsApp, gente. Senão ele vai ficar gritando aqui na nossa cabeça. Então, assim, é momento de reafirmação desses direitos. O importante de conhecer a legislação é para isso, para a gente reafirmar esses direitos, os nossos, os que essas crianças, o que essas pessoas com deficiência têm. E aí, para a realização desse direito, os Estados partes assegurarão que, e aí, dividindo a responsabilidade, que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral, sob a alegação de deficiência, que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário sob a alegação de deficiência. Ou seja, nós vimos, até há pouco tempo atrás, nós vimos algumas escolas que se recusavam a receber um aluno com deficiência, escolas públicas e escolas privadas. Eu me lembro até de questões de concurso que colocavam como estudo de caso uma situação dessa. Olha, mas aqui a gente não tem cuidador, então a gente não pode aceitar, né? Então, esse decreto ele deixa muito claro, essas crianças, né? E eu vou além, né? Os jovens e adultos também que tentarem retornar para o sistema educacional, eles não podem ter eles não podem ter o seu acesso obstado por conta disso. Opa. Então, não pode ter. As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito. E aí, assim, quando a gente fala de qualidade, a qualidade é uma palavra que ela tem uma carga semântica assim, muito, muito problemática. O que nós defendemos, o que eu defendo, né, e colegas que nós temos, né, na Unifesp, ou colegas de outras universidades, né, que fazem pesquisa também na área da educação, é uma qualidade socialmente referenciada. Porque quando os documentos oficiais falam de qualidade na educação, eles atrelam qualidade às avaliações internacionais. Então foi bem na avaliação internacional, na proficiência de língua portuguesa, de matemática, então está tudo bem. E a gente sabe que não é bem assim, que essas avaliações, né, elas muito mais excluem do que incluem. Elas são feitas, né, não levando em conta a especificidade, que cada pessoa aprende de uma maneira diferente, que a gente tem vários tipos que o Brasil é um país continental, por exemplo, né? Então, essa questão da qualidade, eu acho muito importante a gente marcar, né, a gente deixar bem marcado que essa qualidade, ela precisa ser uma qualidade socialmente referenciada. Então, por exemplo, quem tem autoridade, ou quem teria autoridade para falar o que é uma educação de qualidade, você, o professor, a professora na escola, o aluno, a comunidade escolar. Isso que deveria ser qualidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque como qualidade como eu falei, é um conceito muito problemático, né? E tem vários sentidos, a gente precisa marcar bem que qualidade que nós queremos na nossa escola, que nós queremos garantir para os nossos alunos, para os nossos filhos, né? Então, é o ensino secundário em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem. Adaptações razoáveis, de acordo com as necessidades individuais, elas deveriam ser providenciadas, e que as pessoas com deficiência recebam o apoio necessário no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação. Então, a gente vê aqui que o que não falta... Opa, deixa eu vir para cá. O que não falta é legislação. Isso aqui a gente... Isso porque eu fiz um recorte para fazer caber no tempo. Olha quanta coisa que a gente já viu, né, que serve de subsídio, que serve de fundamento para a gente exigir, né, por exemplo, um cuidador na nossa escola. Então, essa pessoa ela tem o direito, né, de receber o apoio necessário no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar a sua efetiva educação. Então, se o menino, se a menina, né, precisa lá do cuidador, a gente precisa lutar junto com os pais, né, compreendendo que
isso tudo também vai facilitar o nosso trabalho e vai tornar a aprendizagem dessa criança muito mais efetiva. Opa, deixa eu voltar aqui. Fique no like, gente. Vão me perdoando aí. Aí a Antônia colocou aqui, né? Minha colega mesmo está com a cadeirante sem ajuda, sem nenhuma ajuda. Na hora do intervalo, a inspetora que dá alimentação e a mãe busca mais cedo. Né? Então, é um escândalo isso, né? É um escândalo e precisar ficar provando que a pessoa precisa, né? E nós, e assim, a gente, felizmente, né? A gente tem professoras e professores como vocês que têm essa humanidade, que, apesar, né, destes pesares, a gente muitas vezes arregaça a manga e a gente mesmo faz, né? Isso é importante, claro, a gente não vai deixar de fazer, mas a gente precisa conscientizar esses pais, essas mães, que essa criança tem um direito. O direito é dela, né? Ela tem um direito de ter o apoio necessário, sabe? Ficar levando a cadeirante, né? E se, por exemplo, Deus do livre, né? A professora cai com essa menina, acontece alguma coisa, e ainda é perigoso perguntarem o que essa professora estava fazendo, né? Ajudando se ela não é cuidadora. Ainda corremos esse risco ainda. Ainda bem que a gente não desiste. Então, medidas de apoio individualizadas, efetivas, sejam adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena, que seria o caso desta menina e dessa professora. E continua, né, que os Estados partes assegurarão às pessoas com deficiência a possibilidade de adquirir as competências práticas e sociais necessárias, de modo a facilitar às pessoas com deficiência sua plena e igual participação no sistema de ensino e na vida em comunidade. E é engraçado, quando eu leio isso aqui, a primeira coisa que eu penso é o Estado garante, né, e o professor se vira, a professora se vira, né, nos 30, como dizia o Faustão. Então, né, os Estados partes, olha só, tomarão medidas apropriadas para empregar professores, inclusive professores com deficiência, habilitados para o ensino de língua de sinais ou do braille, e para capacitar profissionais e equipes atuantes em todos os níveis de ensino. Então, aqui, na Prefeitura de São Paulo, o ATE, ele deveria ser capacitado, né? O pessoal que atua na limpeza, que atua, por exemplo, na alimentação, né? Enfim, essa capacitação incorporará a conscientização da deficiência e a utilização de modos, meios e formatos apropriados de comunicação, aumentativa e alternativa, e técnicas e materiais pedagógicos como apoios para pessoas com deficiência. Então, nós temos tudo isso garantido na lei e o Estado ainda está tartamudeando, né, em fazer cumprir essas determinações. Então, é importante, como eu falei, nós nos apropriarmos dessa legislação e nós sermos agentes de garantia desse direito dentro da escola, de nós sermos intransigentes na defesa dessas pessoas com deficiência, né? E nós temos também a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também é outro marco importante, né, que retoma lá a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né, e o protocolo facultativo que o Brasil assinou em sua integralidade, o protocolo que era facultativo. Foi ratificado pelo Congresso Nacional também, né, e se transformou no Decreto Legislativo 186 e depois na Lei 13146, de 9 de julho de 2008. Deixa eu ver aqui. Deixa eu seguir aqui adiante. E essa lei, né, ela diz o seguinte, que ela, mais uma vez, reitera, né, o que é a pessoa com deficiência, que é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Porque, gente, se tem lei, tem história, né? Se tem lei, tem história. Então, havia situações, né, em que a pessoa com deficiência diziam que aquilo não era uma deficiência. Por exemplo, aqui, né, alguns níveis
do espectro autista, né, por exemplo. Então, assim, foi importante, né, esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque ele vai preenchendo as lacunas que foram deixadas pelas legislações anteriores. Então, né, ou seja, tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, amplia, né? É a escola, é no supermercado, por exemplo, na justiça, chegar num fórum, a pessoa ter o acesso, enfim. E aqui, falando especificamente sobre educação, reafirma que constitui um direito da pessoa com deficiência, assegura, né, um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado e ao longo de toda a vida, ou seja, a universidade, né? E aqui a gente vê um pouco do Long Life Learning, né, que é um sistema de ensino que já foi adotado em alguns países europeus, em que, por exemplo, enquanto aqui a pessoa, o jovem adulto que ele não termina o ensino médio, o ensino fundamental, ele vai para a EJA, esses países eles têm a ideia de long life learning, ou seja, uma educação durante a vida. Então, são dados cursos para essas pessoas, capacitações de outras formas. Então, aqui abre um pouco para isso, que é uma coisa que é pouco discutida ainda no Brasil, e deveríamos pensar um pouco melhor nisso. De forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. E é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade, né? Mais uma vez a palavra qualidade, como eu frisei lá atrás. A pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. E há mais ou menos 2 meses, uma colega nossa colocou a foto do tio dela que foi agredido, né? E foi triste o que aconteceu, porque ele foi agredido por ser negro, né? Foi um claro ato de racismo, e por ter síndrome de Down, né? Ele foi xingado de nomes que eu não me atrevo a reproduzir aqui. Então, assim, a sociedade ainda não entendeu isso. Como eu falei, vivemos um momento em que a barbárie ela veio à tona e, enfim, né? E as pessoas estão tendo esse tipo de atitude, né? Uma agressão gratuita, né? A um homem preto e com síndrome de Down, né? Foi uma coisa covarde que fizeram com ele. E, enfim, né? Estão colocando a salvo de toda violência, negligência e discriminação. E aí eu fui olhar, né? Porque falando de legislação aplicada à inclusão, a gente vê que muita coisa vai depender do professor, tá? Então, assim, o professor, como nós sabemos, dentro do contexto educacional, ele tem um protagonismo enorme, né? Ele tem um papel enorme, juntamente com o aluno, é claro. E aí eu fui refletir, eu falei, bom, tudo bem, deixa eu olhar para a Base Nacional de Formação de Professores, porque as universidades também, elas tiveram que fazer uma adequação depois da BNCC, né? Quando a BNCC foi aprovada, então as universidades tiveram que fazer uma adequação na formação inicial de professores, e a BNC Formação foi editada pelo MEC em 2019, e para vocês terem uma ideia, a maioria das pessoas que decidiram a Base Nacional Comum de Formação de Professores são pessoas da iniciativa privada, donos de universidades particulares, né, que foram lá definir. Então, assim, os professores não foram chamados, as professoras não foram chamadas, né, para ajudar, né, na construção dessa Base Nacional de Formação, e o que a gente vê mais uma vez, esse interesse privado, né, se sobrepondo muitas vezes ao interesse público, que é o que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, a BNC Formação diz o seguinte, quando fala sobre educação especial. Então, se tem
esses alunos, né? Se há esses alunos com necessidades especiais, se o professor é uma peça principal nisso, como vamos formar? Qual vai ser a formação inicial desse professor? Foi a pergunta que eu me fiz e fui olhar para a Base Nacional Comum. Então, lá na Base Nacional Comum, ela se limita a dizer o seguinte, né, que o professor ele precisa aplicar estratégia, ele precisa ser formado para aplicar estratégias de ensino diferenciadas que promovam a aprendizagem dos estudantes com diferentes necessidades e deficiências, levando em conta seus diversos contextos culturais, socioeconômicos e linguísticos. Utilizar as diferentes estratégias e recursos para as necessidades específicas de aprendizagem, deficiências, altas habilidades, estudantes com menor rendimento, enfim, que engajem intelectualmente, que favoreçam o desenvolvimento do currículo com consistência. E aqui eles não falam que currículo, né? Eu entendi que eles se referem aqui à BNCC, né? Como aqui emana, né? Todo, da qual deve emanar todo o currículo, né? Da educação pública e privada no Brasil. E aqui é o seguinte, quando fala do que o professor vai aprender na sua formação inicial, ela diz o seguinte, olha, ele vai aprender os marcos legais, conhecimentos e conceitos básicos da educação especial, propostas e projetos para atendimento de estudantes com deficiências e necessidades especiais. E para tudo isso aqui são reservadas 30 horas. Tá? Então, assim, a formação inicial para o professor atuar, garantir esses direitos, né, de 30 horas. 30 horas foram dedicadas para isso. E não tem, por exemplo, estágio na educação especial, que o estágio a gente sabe que é extremamente importante. Então, assim, esse é um grande gargalo que a formação inicial dos professores tem no Brasil, né? Uma base nacional comum que ela não dá conta das aprendizagens básicas que esse professor em formação, né, ele deveria ter, esse professor, essa professora, deveria ter, para que ele consiga atuar de maneira efetiva. E isso, assim, o problema não é preparado por conta, essa base nacional, o currículo para a formação inicial do professor, ele não dá conta de preparar esse professor para atuar na educação regular e para a educação especial também não. A gente vê que 30 horas é pouco tempo demais. E aqui nós encerramos, né? Eu deixei toda a referência para vocês, a bibliografia, né? No nosso. Deixa eu voltar aqui, né? No nosso link. E lá vocês vão poder ver toda essa legislação, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, né? E aqui a Antônia falou, né? O Estado só garante o acesso à qualidade. A qualidade, o professor que se vire. É isso mesmo, Antônia, professor que lute, né? A professora que lute. Como hoje eu estava conversando com uma professora que ela é fundamental 1 no slide. Sim, Alessandro, os slides eles vão ficar disponíveis também no link da ato institucional. Eu vou disponibilizar também uma atividade, né, para a gente fechar aí a nossa aula lá no link. E engraçado, estava conversando hoje com uma professora do Estado, que é de Fundi 1, né, no Estado, e ela me falando uma coisa que eu já tinha ouvido falar, mas tinha me esquecido, que a professora polivalente no Estado, ela ganha menos do que o professor especialista, né? Então, é uma vergonha isso, né? Porque, olha, a professora, né, polivalente, né? A maioria é professora, por isso eu vou usar professora, polivalente, ela tem que dar conta de tanta coisa. Até brinquei com ela, falei, amiga, você não é nem polivalente, você é polibraba, né? Que é muita coisa que você precisa dar conta, né? E, enfim, gente, essa é a aula. Espero que vocês tenham gostado. Procurei fazer de maneira que nós pudéssemos aí problematizar. Queria abrir agora aí, se alguma de vocês quiser fazer algum comentário, né? Por favor, fiquem à vontade. O Alessandro. Pode falar, Alessandro. Oi.
Primeiro, Fábio, obrigado pela formação aí. Eu acho que tem, assim, tem muita coisa. Os slides colocaram, assim, muita coisa, né? Essa ideia que você colocou aqui é da carga semântica. Isso é muito pesado, porque a gente observa de um determinado jeito, e tipo, por exemplo, você falou da palavra, da ideia, né, da palavra de qualidade, como é trabalhada, né, tudo isso. Mas o que eu quero falar não é necessariamente disso. O que eu quero falar talvez numa contradição que eu mesmo sinto. Eu sou professor de geografia da escola pública e da escola privada. São realidades completamente diferentes, porque eu dou aula nessas duas redes, e são redes, assim, com contextos de atendimentos completamente diferenciados, né? Aqui eu dou aula aqui em Guararema e em Mogi das Cruzes. E aí, até mesmo a gente pensar nesse plano das recomendações e a carga semântica que as recomendações que o Brasil recebeu aí, né, no contexto da década de 70 para frente, né, a gente pensar a década de 80, década de 90, OCDE, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, pensar, né, no plano, principalmente o que você colocou é muito importante, porque a carga semântica colocada nos documentos que são referenciais do FMI, do Banco Mundial, da OCDE, que pontua a questão da educação, quando você traz esse elemento da carga semântica, é muito importante a gente pensar sobre isso. Mas não é necessariamente sobre essa questão que eu quero pontuar, não. Eu queria pontuar uma coisa que, às vezes, eu sou professor de geografia, e aí, como eu pontuei no chat, em um determinado momento, eu tenho professores que eu coloquei, que é até bom os professores e professoras que estão aqui terem ciência disso, que eu tenho alguns alunos que são, né, digamos, de necessidades especiais e tal, que estão recebendo atendimento via judicializar a questão. Eles judicializaram a questão e eu estou com professores assistentes. Na verdade, a minha questão é uma questão de fundamento muito, digamos assim, de pensar a escola enquanto um equipamento que hoje é do Estado, mas digamos assim, mas que a escola tem o seu fundamento social, que é pontuar, apresentar para os jovens toda a construção da civilização. Então, se a escola tem esse fundamento que é a sua tradição enquanto tal, que é apresentar a construção, né, do conhecimento, né, não só do conhecimento científico, mas do conhecimento da civilização, muitas vezes eu me vejo, enquanto professor de geografia, me debatendo nessa situação, quando eu dou atendimento, mesmo para a professora professora assistente que me auxilia, é uma contradição, é muito louco, porque é uma situação em que eu me vejo pontuando uma educação muito mais omnilateral, uma coisa mais universal para esses jovens que têm essa demanda, do que uma educação voltada para o mundo do trabalho, que é o que a escola, essa coisa que veio a partir dos anos 70, a necessidade de formar para o mundo do trabalho. Não é nem uma colocação para você, Fábio, é mais para a gente pensar, porque, digamos assim, que a tradição da escola era expor os jovens às construções da civilização, né? Digamos assim, a ciência, a arte, mesmo a religião, não a gente pontuou numa educação religiosa, mas enquanto campos dos saberes. E eu me vejo muito nessa contradição.
entre essa questão, porque para mim a escola, aí eu assumo a escola enquanto centralidade para pensar o mundo, e não só o mundo do trabalho, né, digamos assim, e essa questão colocada, tipo, de se pensar hoje do que os organismos internacionais colocam, né, a gente correr atrás de metas e afins. E é uma loucura, porque se eu, enquanto professor, tenho 3, 4 estudantes que têm uma determinada necessidade, eu fico correndo atrás do currículo, porque ao final do ano vai ter uma prova que a sala vai ser auferida o que é cobrado no currículo, e aí eu vou ter um determinado rendimento, né? Digamos assim, que é a ideia de meritocracia, a ideia de bônus. É mais ou menos isso. Eu queria pontuar. Muito obrigado aí pela sua contribuição, professor. Obrigado, professor Alessandro. Eu que agradeço a contribuição, né, de vocês. Isso é muito importante, né, a gente pegar esse momento aqui e refletir, né, sobre essas questões, né? Então, muitas vezes a gente... o nosso fazer pedagógico ele é influenciado por forças que não estão nem aqui. Isso é muito complicado, né? E aí a gente precisa dar conta disso tudo. Daí, como, né, a Mona Lisa falou aqui, a Patrícia, né? A gente precisa mesmo conhecer a legislação, a gente precisa, né, fazê-la cumprir ali no nosso dia a dia, e isso é importante, entender essas forças que atuam sobre, e nós nos entendemos também como diz a garotada, né, quem eu sou na fila do pão, né? Será que muitas vezes eu, como professor, eu não simplesmente estou reproduzindo, né, um discurso que é de fora da escola, que é de forças que não tem compromisso, né, com a escola pública, com a escola de qualidade, com a inclusão, né? Então, isso é muito importante, para a gente não continuar perpetuando essa desigualdade, não sermos só reprodutivistas, né? Veio reproduzir e manda para frente, não. Nossa ideia é o quê? É problematizar mesmo, né? É problematizar e tentar devolver uma coisa melhor, né, para os nossos alunos, compreender essa questão da qualidade, né, que qualidade não é ir bem no IDEB, né, não é ir bem no IDEB, não é ir bem no IDESP aí do pessoal de São Paulo, não é isso, né, a qualidade é uma escola que ela seja inclusiva, que ela garanta as aprendizagens necessárias para esse aluno, o nosso aluno da educação especial, mas também o nosso aluno regular, né? Que ele tenha os conhecimentos, que ele consiga transitar numa sociedade extremamente complicada como a nossa, né? Com tanto desemprego, agora com o empreendedorismo, como não tem emprego, então eu vou estimular esse jovem a ser empreendedor, mas como eu brincava no Estado, né? Uma vez me perguntaram por que eu não aderia a certos itinerários formativos. Falei, gente, eu tive um trailer, eu consegui falir o trailer, como é que eu vou dar aula de empreendedorismo? Então, assim, a gente precisa, né, se entender educador. E nós estamos num momento em que a nossa identidade enquanto professoras, enquanto professores, enquanto educadores e educadoras estão sendo questionados assim muito firmemente. A gente está sendo levado, né, principalmente na rede estadual, a ensinar uma série de coisas que a gente, né, não aprendeu. E, enquanto isso, a gente não consegue incluir o nosso aluno com necessidades especiais, né? A professora Sandra comentou aqui que as mães estão sendo solidárias, né? É muito importante isso, né? Os pais, as mães, os responsáveis, as responsáveis, compreenderem que nós, professores, nós somos aliados, né? Nessa luta com elas. Professora, achei muito bonito isso, né, da mãe compreender. Então, a gente precisa entender que muitas vezes aquela mãe, né, ela chega com aquele ímpeto muitas vezes na escola, porque só quem tem filho especial sabe, né, o peso que é, a carga que é, e muitas vezes são as mulheres que têm que segurar o refrão, né, professor Alessandro, porque infelizmente a nossa classe masculina deixa muito a desejar, né? Então, são mulheres, muitas vezes, mulheres que foram abandonadas, né? Mulheres que não têm o apoio dos seus
seus parceiros, das suas parceiras, enfim, né? Principalmente dos parceiros. Então, assim, muitas vezes essa mãe, ela chega lá, essa responsável chega lá com toda aquela carga, né? E ela quer despejar em alguém. E a gente precisa mostrar para ela que a gente não é um braço do Estado, né? Nós somos pessoas, somos educadores e somos sensíveis a essa necessidade. A Mona Lisa colocou aqui, eu tenho alunos com deficiência em todas as minhas turmas, dou aula de educação física. São deficiências diversas e, como os colegas disseram, nem sempre temos os estagiários para acompanhar, auxiliar e sobrecarrega nosso trabalho, porque tem momentos que nosso aluno com deficiência não querem estar ali, eles têm seu próprio tempo, né? Isso é importante, que a Mona Lisa trouxe, né? Eles têm o seu próprio tempo, inclusive na legislação que a gente acabou de estudar, a vontade deles, ela precisa ser respeitada, os tempos deles precisam ser respeitados, né? Então, assim, e aí as salas muito cheias, né? A gente está num contexto de salas muito lotadas, então você não consegue, às vezes, dar a atenção que aquele aluno, que aquela aluna especial precisa. Então, eu entendo bem, Mona Lisa, muito obrigado pela sua contribuição. Em alguns casos, as mães percebem e buscam seus filhos antes do período normal da aula. Hoje mesmo, aconteceu uma situação comigo. Eu dou aula numa turma de 7º ano, que eu tenho 2 autistas. E assim, foi feito um belo de um trabalho, né, pelas professoras do ensino do Fundamental 1, né, pelas alfabetizadoras com esses meninos, que eu fui analisar, né, o portfólio deles, e eles tiveram uma baita de um baita de um avanço, assim. Então, eles conseguem, com certa autonomia, né, eu levo algumas atividades diferenciadas para eles, adaptadas, né, para a necessidade deles, mas o que acontece? Às vezes a turma está muito cheia e eles são muito sensíveis, né, a barulho. Então, teve um que pôs a mão no ouvido e falou assim, faz eles calarem a boca, né? E aí a gente precisa contar também com a sensibilidade desses alunos, né? Então, assim, precisei chamar a sala, né, na chincha, como a gente fala, né? Ser um pouco mais firme, né? Porque eles têm direito de estar ali, eles têm direito em igualdade de condições. Expliquei, falei, turma, vocês estão com eles desde o 1º aninho, vocês já sabem que eles são autistas, que eles têm uma sensibilidade maior, né? A barulho e tal, pega leve, né? Mas fica muito difícil, às vezes, a gente manter uma turma, uma garotada do 7º ano, uma sala com 35 alunos, né? Com os 2 autistas e muito garoto, testosterona pura ali, explodindo, aquela garotada toda gritando, brincando, tal, fica bem difícil. Aí o Alessandro colocou aqui, nisso pensar a política de bônus, somos pressionados a seguir um currículo para uma prova no final. E é bem complicado, né? O que eu falo mesmo na sala de aula, eu falo, olha, gente, eu estou aplicando aqui uma prova, tal, mas isso aqui é um retrato de como vocês estão hoje, isso aqui não são vocês, né? Então, por isso a gente, né, acredito que a maioria aqui, tenho certeza disso, né, estou chovendo até no encharcado, dá atividades diferenciadas, né, para esses alunos. Só que nós, por outro lado, também somos pressionados para preparar esse aluno para uma prova como a do Enem, por exemplo, né? A gente, professores aí que atuam no ensino médio, né, a gente tem que preparar para o Enem e, ao mesmo tempo, a gente é fiel ali aos nossos princípios, né? Maria do Carmo, que aula maravilhosa, obrigado, Maria do Carmo. Precisamos de mais, conhecer a legislação é muito necessário, conhecimento junto com a prática, isso é muito importante, né? A gente, aliás, conhecimento à prática, não adianta, né? Eu gosto muito, quando escrevo artigos, escrevo meus artigos, eu procuro escrever e eu sempre penso assim, falo, poxa, a professora que acumula, né, no Fundamental 1, será que ela vai querer ler o que eu escrevi? Né? Será que ela vai querer ler o que eu escrevi? Será que ela vai entender? Será que vai ter facilidade? Então, é nisso que eu penso, né? Da gente ser generoso, nós que estamos aí trabalhando e militando também na pesquisa, né?
porque fazer pesquisa hoje no Brasil é bem complicado, de aliar essa teoria à prática. Tem mais alguém que deseja falar, fazer alguma observação? Se não, então, muito obrigado a todas e todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter conseguido aí contribuir um pouco, né, com a formação de vocês. E fiquem bem, né, que a Covid, de novo, aí está aumentando os casos, pelo amor de Deus. Obrigado, Alex. Obrigado a todas e todos. Tenham uma excelente noite.